Muito boa tarde a todos. Eu sou o José Rui, presidente da APBI, e é um enorme prazer dar-vos as boas-vindas ao lançamento deste novo canal BI 30 Minutos. Promovido pela APBI e desenvolvido por uma equipa multidisciplinar e com uma profunda experiência nesta área, e que espero vir a aportar valor a todos os que nos irão acompanhar. Sendo assim, esta sessão de BI 30 Minutos será mensalmente. Estaremos à conversa com ilustres convidados, numa entrevista informal, onde procuraremos trazer temas relevantes e atuais no contexto de Business Intelligence, enquanto pilar basilar para uma gestão mais eficiente e, sobretudo, mais inteligente, que, em última análise, permita às nossas empresas serem mais competitivas no mercado cada vez mais exigente e onde os dados assumem um papel central. Neste nosso primeiro episódio, dedicado, como vocês têm no painel, ao e-commerce e analytics, terei comigo na moderação o Manuel Dias, National Technology Officer da Microsoft e um dos membros fundadores do canal, e como ilustre convidado, a quem desde já agradeço a sua presença, o Dr. Ricardo Chaves, Chief Commercial Officer da CIBS. O Dr. Ricardo Chaves conta com uma extensa experiência em Analytics, aplicada ao negócio, tendo assumido diversas responsabilidades nestas áreas, das quais destacaria a Maxizing e, mais recentemente, a CIBS, onde atualmente está a desempenhar as suas funções. Sendo assim, Manuel Dias, passava agora para ti, para também dares o pontapé de saída a este grande elenco de conversa. Olá, boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado por se juntarem ao nosso canal. É um grande prazer estar a fazer esta sessão e estar a fazer este canal, que eu julgo que vai ser muito, muito importante também para a sociedade e para a economia, com um tema tão relevante hoje em dia, focado nos dados. Queria agradecer, em primeiro lugar, ao Dr. Ricardo Chaves por ter aceitado o nosso desafio. É um grande prazer tê-lo connosco. Eu acho que vai ser uma excelente entrevista, porque a experiência acumulada na McKinsey, na CIBS e por todos os rolos que já passou e que tocam a área de BI, tocam a área de Analytics, tocam a área de Machine Learning, é sem dúvida muito relevante, e obviamente porque a CIBS também tem aqui um papel preponderante na área de e-commerce. E, portanto, é muito obrigado, Dr. Ricardo Chaves. Eu vou tratá-lo por Ricardo, já nos habituámos a tratar, mas antes de mais, muito obrigado, e obrigado já pela introdução. Eu acho que antes de passar às perguntas técnicas e nas nossas conversas de preparação, fiquei surpreendido também pela carreira do Dr. Ricardo Chaves, porque vem de uma licenciatura em Direito, não é? Portanto, não é o perfil normal que nós estamos habituados a ver nestas áreas, onde vemos mais as engenharias, as matemáticas e a estatística. Eu, se calhar, e como não fiz uma apresentação detalhada, pedi-lhe um bocadinho também para falar do seu percurso académico e profissional, para percebermos de onde é que vem esta paixão, porque sei claramente que é uma pessoa muito analítica, para além da componente de Direito. Muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite, José e Manuel. É um prazer estar aqui convosco nesta conversa e esperemos ser úteis para quem nos ouve neste tema tão interessante. De facto, eu costumo dizer um bocadinho a brincar que sou uma espécie de ornitorrinco neste mundo dos analytics, porque de facto eu comecei por me formar em Direito. Na realidade, formei-me em Direito, meu pai era advogado, e por alguma influência familiar, porque eu até estava mais inclinado no 9º ano para as matemáticas e para a física, e portanto fui sempre uma espécie de físico amador, frustrado por não ter tirado o curso de Engenharia Física. E a verdade é que quando cheguei ao final, mas como gostava muito de estudar, e ainda hoje adoro estudar, o que quer que seja, portanto, desde que me dê alguma coisa para estudar, eu estou bastante feliz normalmente. E portanto, quando acabei o curso de Direito é que me apercebi que não ia conseguir. Fui advogado um ano e rapidamente cheguei à conclusão que não ia conseguir fazer uma carreira ligada ao Direito, ia fazer o doutoramento, mas de repente eu estava completamente, não ia dar. A parte conceptual ainda me entusiasmou durante um tempo, a parte pragmática pouco ou nada, e portanto comecei à procura, numa altura em que ainda não era tão frequente mudar de carreira assim de forma tão abrupta,
à procura de oportunidades na banca de investimento, onde estive no princípio da carreira e depois acabei por entrar na McKinsey. Ainda saí para ter uma experiência num family office durante 5 anos, depois voltei à McKinsey e depois estou agora na Cibes. Eu costumo dizer, já agora, é uma crítica que eu fazia, acho que hoje em dia estão um bocadinho melhores, mas uma crítica que sempre fiz ao sistema educativo português, que é muito 8 e 80. Nós, na McKinsey, na Alemanha, a quantidade de advogados era muito superior, chegavam a ser 30%. Em Espanha há um curso extraordinário, muito francamente bom, que mistura economia e direito. E, portanto, noutros países há muito mais tradição de procurar explorar as duas vertentes. Na realidade, e isto tem uma certa graça, eu quando entrei mais tarde nos temas de inteligência artificial, cheguei à conclusão que a componente conceptual que o direito desenvolve de forma extremada até era particularmente útil. Na McKinsey nós costumávamos, é uma âncora de avaliação do problem solving em 3 eixos: conceptual thinking, analytical thinking e issue identification. E de facto esta visão extremada prejudica às vezes a noção de equilíbrio que é necessário para ter uns analytics competentes, ou seja, há uma componente conceptual que também está normalmente por trás do problem solving, e depois há uma componente analítica mais quantitativa que obviamente também é determinante. Portanto, eu comecei, na McKinsey sim, comecei a entrar em temas de pricing muito e de segmentação. Foi onde eu, digamos, comecei a ter que... Já foi engraçado que eu quando entrei era como jurista, era dos primeiros juristas a entrar na McKinsey, fui para o segundo e fui, acho que o primeiro a chegar a sócio júnior, mas não havia espaço para dúvidas se eu conseguia ou não desempenhar esse papel. Portanto, fui rapidamente posto num projeto, numa seguradora, imerso em dados e pivot tables e de maneira a ver se eu conseguia nadar ou não. Portanto, era nadar no meio daquela complexidade analítica. E foi aí que comecei, de facto, a ter esta paixão dos novos métodos. Eu lembro-me que, já na altura, em segmentação, utilizávamos o SPSS, K-means, algumas técnicas que são as técnicas de inteligência artificial mais contemporâneas. Lembro-me de fazer conjoint analysis em pricing, que é uma técnica particularmente poderosa para fazer análise de funções de utilidade de preço e no fundo simular quais são os pontos de equilíbrio de preço em função das características diferentes de cada oferta. Isto era muito utilizado em telecomunicações. E, de facto, nos meus 2 últimos anos na McKinsey, antes de ir para a Cibes, dediquei-me praticamente em exclusivo a machine learning e, no fundo, havia um hub em Madrid dedicado a Advanced Analytics e Machine Learning. Eu integrei essa equipa. Na altura, depois podemos falar um pouco sobre isso, com a missão de entrar no leadership dos Business Translators. Os Business Translators era uma figura que na altura era recente, basicamente eram consultores generalistas, mas que passavam a estar única e exclusivamente dedicados a projetos onde se utilizavam técnicas de machine learning. E com isto a ideia era criar aqui uma ponte entre o mundo dos data scientists, que não eram compreendidos pela generalidade dos seres humanos, e o mundo dos consultores, onde nós tínhamos que assegurar impactos de negócio numa determinada função. E na Cibes entrei com funções mais comerciais e de produto, e depois, mais recentemente, aqui há 2 anos e qualquer coisa, acabei de ficar responsável pela Paywatch, que é o serviço antifraude, onde pude novamente regressar à minha paixão aqui pelos analytics. E se calhar, o Ricardo escreveu aí muitas coisas interessantes, mas uma das coisas-chave, eu acho que o Data Scientist começou por ganhar relevo nos últimos anos. Eu costumo definir quase o Data Scientist como um hacker de dados, mas claramente hoje em dia nós sabemos que todas as competências à volta de problem solving, de perceber o negócio, e o Ricardo, na função que tem de Chief Commercial Officer na Cibes, de certeza que também tem esses desafios enquanto estruturar uma equipa com as múltiplas competências. E a pergunta que lhe fazia é, olhando um bocadinho para as necessidades que hoje em dia as empresas têm, e mais nesta área de analytics,
como é que vê os modelos de estruturação das equipas em termos de competências, em termos de responsabilidades e mesmo em termos de organização dentro de uma empresa como a Cibus? Eu sou um fã daquela visão clássica da gestão, de facto, como uma atividade de resolução de problemas. Ou seja, eu sei que há sempre aqui aquele confronto entre a visão do empresário e do risco e a visão do executivo, que olha para a gestão de uma forma mais factual e analítica. Eu tendo aí mais para esta segunda, que é de facto as funções que tenho desempenhado na minha carreira. E desde logo aí... uma das coisas que eu acho fundamentais para começar um trabalho ou uma transformação na empresa de criação de competências analíticas tem a ver com entender muito bem a gestão como problema, ou seja, há receitas e custos e há atividades do lado das receitas e atividades do lado dos custos que são particularmente permeáveis a atividades analíticas. E aí para se entender muito bem em que atividades é que a componente analítica faz mexer o ponteiro do impacto de forma decisiva. Dando exemplos, por exemplo, lá das receitas, ter uma capacidade de previsão proativa de churn se for acima de determinado patamar, é possível fazer gestão proativa de churn. Se estiver abaixo de determinado patamar, já não é possível porque vai-se falhar demasiadas vezes, vai ser demasiado caro. Toda a parte de associação de produtos, algoritmos de associação, como a Amazon utiliza há muitos anos, que permite, para quem compra um determinado produto, colocar outro. Portanto, nas receitas há um conjunto de oportunidades que têm a ver com essa capacidade preditiva da aceitação dos clientes de determinado preço. Nos custos há inúmeros também, exemplos que eu me lembro, cobranças. Eu lembro-me de um projeto em que utilizámos machine learning para, no fundo, prever qual é a probabilidade de, aquilo tinha um nome que era o self-cure, clientes que depois estão só atrasados a pagar, porque são indisciplinados, mas que acabam por pagar. Porque aquilo havia poupanças enormes em não estar a gastar contactos de contact center com todos os clientes, mas apenas com aqueles onde o risco de não pagar era realmente maior. Há empresas que evoluíram para manutenções preventivas para manutenções preditivas, ou seja, abandonaram os custos elevados de manutenções de fábrica, por exemplo, de geradores, e passaram a utilizar algoritmos que vão detectando onde é que há uma probabilidade de falha de equipamentos e é isso que acaba por orientar esse scoring. Portanto, é preciso, em primeiro lugar, ter um use case. Eu gosto muito da expressão caso de uso, porque dá-nos sempre este foco desta cadeia de valor e da linha de atividade. Não seremos. Exatamente, entender onde é que onde é que faz diferença a função analítica e perceber até onde é que a precisão analítica tem de chegar para o impacto ser transformado em ordens de grandeza diferentes. E, portanto, isso é fundamental. Eu estou a dizer isto porque parece simples, mas muitas empresas não entram numa linha de transformação analítica sólida por falta de foco, por não conseguirem descobrir quais é que são os casos de uso onde se justifica investir e onde faria a diferença. Portanto, havia sempre uma discussão, quando que há uns 5 ou 6 anos atrás, interessante, que era, os CEOs costumavam dizer que queriam fazer uma data transformation nas suas empresas. Eu confesso que expressões como data transformation ou data is the new oil, para mim, fazem um bocadinho parte daquele, eu chamar isso o mantra do bullshit da inteligência artificial. Toda a gente os diz, mas regra geral estão associados a pouca ou nenhuma tração transformacional nas empresas. E é isso que costumávamos responder sempre, a dizer, não se foquem nisso, foquem-se num caso de uso, estruture-se bem um caso de uso, defina-se o que é impacto nesse caso de uso, constitua-se uma equipa para gerir depois far-se-á o segundo e o terceiro, e vão ver que ao quarto ou quinto já estamos a caminho de uma data transformation como deve ser. Uma coisa que foi muito interessante aqui há uns 5 ou 6 anos atrás, de participar nesse debate, ainda hoje ele está particularmente ativo, foi exatamente que o Manel há pouco perguntava quais eram as funções e as competências. Competências, exatamente. E eu se calhar escolhia aqui 4 papéis que acho absolutamente cruciais
para se conseguir gerir um caso de uso numa empresa que não tenha esta experiência, e depois um quinto se calhar às vezes até é o mais complicado. Portanto, vou começar pelo quinto, se calhar. O quinto é garantir que o top management percebe o mínimo. O mínimo, não é? O mínimo, porque o top management, quando não entende como é que se utilizam as novas técnicas, não acredita, entende que aquilo é uma arte mágica, artes mágicas desconfia e dali não sai e não avança. Portanto, primeira coisa, há que fazer aqui alguma evangelização e educação, e acho que estas associações são muito importantes para garantir que de forma simples... E é também um pouco o objetivo deste canal, não é só a tecnologia, utilizar as crianças para isso, precisamente. Com casos práticos, com esta partilha de casos em que já se fez, que é para o top management acreditar, nem que seja por comparação. E depois as outras 4 são quais? Desde logo, o analista de dados tradicional, que estava tipicamente muito associado à componente de BI, mas que aqui continua a ser determinante, porque no final do dia quem conhece melhor as bases de dados numa perspectiva de negócio. Uma figura aqui bastante evidente é o Data Scientist. Porquê? Porque as ferramentas analíticas que são hoje utilizadas, de facto, não estão ao alcance de um analista de dados tradicional. Não estão. E, portanto, há aqui um salto quântico. Tudo o que envolva machine learning já requer um Data Scientist especialmente habilitado para programar nesse ambiente. Há aqui uma figura oculta que eu acho que está cada vez mais claro para toda a gente, que é absolutamente chave, que é o Data Engineer, o engenheiro de dados. Porque não é uma, ainda que há 2 ou 3 semanas, num tema de CRM, nem era que eu também sou responsável pelo atendimento na CIVES, estávamos a fazer o mapeamento das novas funcionalidades de CRM e verificávamos que a estrutura de dados não estava agarrada, não havia um claro dono e que ia garantir que todos aqueles indicadores que nós estávamos a montar e todos aquele case management que se estava a montar, que iria depois ter uma estrutura de dados que respondia de forma cristalina. Portanto, o engenheiro de dados aqui é quem vai garantir que as ferramentas estão devidamente alinhadas para depois, quando se usarem as funcionalidades, elas irem buscar uma estrutura de dados que esteja disponível e que esteja alinhada com a utilização pretendida. E, finalmente, no caso da CIVES, atenção, depois vamos falar um bocadinho, provavelmente, da fraude. No caso da CIVES, isto é absolutamente crítico. Porquê? Porque quando é necessário fazer scorings em menos de 3 milissegundos, o engenheiro de dados tem um desafio absolutamente gigante de estruturar o ambiente em que se vai pôr scorings, algoritmos a processar em tempo real, com que níveis de resiliência. E, finalmente, uma quarta figura que eu gosto muito de focar, que é o Business Translator. É uma figura que eu acho que está cada vez mais reconhecida no mercado, embora seja um pouco híbrida, mas nós, eu vou dar aqui um exemplo claro, prático, que eu acho que ilustra a importância do Business Translator. Os Data Science têm uma linguagem particularmente complicada, os Data Engineers também, e é necessário que essas competências sejam trazidas para uma linha, uma cadeia de valor de negócio. Por exemplo, quando nós fazíamos projetos de redução de churn proativo na McKinsey, é necessário ter um algoritmo, e se for de machine learning, e se forem vários algoritmos, melhor ainda, para ver muito mais precisamente a probabilidade de churn. Ótimo, mas isso ainda não é nada. Eu costumava dizer aos clientes na altura que era saber isso apenas nos aumentou a infelicidade, no momento em que, se fosse só isso, nós já saberíamos quem vai sair e ficávamos apenas tristes e infelizes. Portanto, não é acionável ainda. Para isto ser acionável, é necessário pensar como é que esse algoritmo vai ser incorporado num conjunto de processos de negócio. E esses processos de negócio depois implicam o quê? Que esses clientes sejam contactados, que haja uma proposta de valor de retenção para esses clientes. Portanto, é necessário incorporar aqui todos os fluxos de negócio até conseguirmos, de facto, ter uma proposta e reter o cliente. E há casos ainda mais complicados do que este, como, por exemplo, detecção de fraude a 90 dias em seguros, um projeto em que trabalhei também. É preciso identificar à cabeça qual é o cliente que provavelmente já teve o sinistro quando está a tentar aderir àquela seguradora. Portanto, é fraudulenta aquela adesão.
E aquilo depois é uma chatice porque são prejuízos consideráveis. Quando é necessário montar uma função analítica para esta atividade, é preciso ter em consideração que os dados que é possível recolher no onboarding digital de um cliente são no máximo 10, 12, no máximo. Eu não posso pedir ao cliente 70 variáveis sobre a vida dele. No entanto, o Data Scientist, à procura de otimizar os modelos, vai querer 70 variáveis. É aqui que entra o Business Translator, que é no fundo aquele que vai tentar... Ricardo, nós estamos a gastar o tempo e eu tenho aqui mais duas ou três coisas super interessantes. E se calhar, passando um bocadinho agora também para a CIBS, não é? A CIBS enquanto player, seja no mercado, na área da banca, mas também nesta área do e-commerce, e todos nós, eu sou utilizador do MBWay desde o início e sei bastante bem a evolução que foi do MBWay enquanto método de pagamento. Mas perguntava-lhe aqui duas ou três coisas e pedi-lhe para sistematizar, para conseguirmos ainda ir a mais uma, que é, e eu peguei no relatório que a CIBS lançou, a CIBS, a área de Analytics, lançou esta semana passada, salvo erro, os 365 dias da pandemia, e foi espetacular ver a forma como vocês extraíram insights de tudo, a partir dos pagamentos online e das transações do multibanco, e se calhar pedir-lhe, no fundo, a sua opinião em termos de comportamentos, seja de compras. Eu até vi análises que olhavam para as transações e conseguiam ver padrões de mobilidade no país. Mas também ver como é que evoluiu e perceber um bocadinho como é que vocês olham para o MBWay enquanto impulsionador, e aqui se pensarmos um bocadinho no e-commerce, isto é um dos pontos fundamentais em todos os negócios hoje em dia de e-commerce. Então, perguntava-lhe essas duas coisas, a evolução do MBWay, a importância do MBWay, e depois, numa perspectiva da CIBS Analítica, quais são os grandes números em termos de padrões que sofreram uma alteração profunda durante a pandemia. Perfeito. De facto, esse trabalho é um bom exemplo da necessidade de estruturação das bases de dados para se conseguir chegar ali. Aquilo foram 3 ou 4 anos de classificação de dados até se conseguir tirar aquele... Eu recomendo que nos ouvem, para depois, esqueci-me de dizer isso, mas recomendo, o relatório é público e é extremamente interessante para uma PME, para quem está nesta área, para quem está a lançar o seu negócio, é realmente muito interessante. Mas desculpe interrompê-lo. Portanto, nós temos aí este serviço, CIBS Analytics, é um serviço que nós estamos a promover ativamente aqui há 2 ou 3 anos, e acho que esta pandemia deu-lhe visibilidade, e bem, porque basicamente nós temos um observatório extremamente completo daquilo que se passa na economia real. Portanto, qualquer oscilação de consumo, de expectativas, é imediatamente traduzido naquilo que são os indicadores de transacionalidade que nós seguimos e que hoje em dia permite fazer uma observação altamente estratificada. Isto é o Macintosh a fazer cruzamento aqui de telemóvel com o computador. Portanto, o que é que nós observamos neste período? Desde logo, impressionante, na primeira parte do confinamento, logo ali em 18 de março, reduções de 40% da transacionalidade. Foi ali uma redução significativa. Depois, na recuperação, no desconfinamento, chegámos aos menos 10%, menos 6% de transacionalidade. No segundo confinamento, já a redução de transacionalidade foi apenas de 19%. Mas, portanto, vê-se aqui o impacto muito significativo que isto teve na economia portuguesa e nos comportamentos dos portugueses. Um segundo dado que eu levantaria do que se passou em Portugal foi o contactless. Portanto, tudo o que é pagamentos contactless, seja com cartões contactless ou com MBWay, aumentaram de 12% para 39%. 12% para 39%. Portanto, está realmente aqui um crescimento significativo, porque é mais saudável e implica menos riscos para a saúde, não é preciso mexer no terminal. Claro. Outra coisa que também destacaria é a análise por setores que está feita no relatório, é muito interessante. No fundo, há ali setores contracíclicos, que são no fundo as mercearias, mini-mercados, as tabacarias, portanto aquele de bairro que conseguiram manter alguma da transacionalidade, alguns setores com quebras reduzidas, supermercados, hipermercados, gasolineiras, farmácias, onde as quebras eventualmente se deverão mais a perdas de poder de compra reais do que propriamente à dificuldade de aceder, e depois aqui os setores vulneráveis, leia-se restauração, moda, transportes, alojamento, onde houve quebras que chegaram aos 90% durante a fase de confinamento mais acentuada, e depois quebras de 25% mesmo nas fases de desconfinamento.
Depois, outro quarto ponto que eu destacaria, e este muito interessante para aquilo que é mais longo prazo na nossa perspectiva para o e-commerce, é que a percentagem de compras online em Portugal passou de um período de 10% no pré-pandemia para 18% agora, hoje. Isto é uma quase duplicação. É engraçado que há muito tempo que nós tentávamos forçar os comerciantes a fazerem esta evolução. Esta evolução é uma evolução muito difícil para os comerciantes, porque quando o negócio está saudável, na sua vertente física tradicional, é raro o comerciante que tenha um custo de oportunidade que lhe justifique evoluir todo o modelo de negócio para o digital. Como esta crise, o que é que ela trouxe? Praticamente fechou portas físicas de um conjunto de negócios e então não houve outra hipótese senão fazer imediatamente essa transformação. Há setores, por exemplo, a própria restauração é extraordinário, de alguma forma conseguiram duplicar as vendas digitais neste período. Ou seja, é dramático o que aconteceu, mas também é impressionante a transformação que este setor... Um acelerador dessa transformação dos setores, sem dúvida alguma. O MBWay, por sua vez, continua... O MBWay hoje tem 3 milhões e 100 mil utilizadores, tem um crescimento neste momento que é 4 vezes superior no contactless, cresce 4 vezes acima dos meios de pagamento eletrónicos, cresce 4 vezes acima também com o meio de pagamento online. Cada vez mais gente utiliza o MBWay como uma forma de pagar online, porque basicamente só tem que dar o seu número de telemóvel. É um pagamento com autenticação forte, cumpre a diretiva de pagamentos PSD2 e, portanto, a utilização do MBWay tem aumentado todos os dias para níveis recorde. E já agora, nessa parte da autenticação forte, eu tinha aqui, é sempre uma curiosidade que eu acho que cada vez mais está no topo das nossas preocupações, que é a componente toda de cibersegurança, não é? Então, especialmente quando estamos a falar de e-commerce, sabemos que os ataques cibernéticos aumentaram durante a pandemia, sabemos que a sofisticação também aumentou durante a pandemia e, portanto, para uma entidade como a CIPS, o tema da fraude e o tema dos ataques e da cibersegurança devem ser temas centrais. Perguntava-lhe o que é que pode partilhar connosco em termos de grandes ações ou estratégias que a CIBS, e já falou um bocadinho de fraude, e é super interessante saber isso, que estão por trás, que vocês estejam a implementar para combater, no fundo, estas ameaças que são crescentes. Nós, de facto, temos a segurança inscrita no nosso DNA como uma prioridade máxima. Nós, em termos de detecção de fraude, de facto, os ataques cibernéticos e de fraude cibernética aumentaram neste período. Eu acho que nós temos conseguido que não aumente a fraude, porque temos vindo a preparar de há 3 anos para cá intensamente para esta situação. Só para perceberem uma coisa, Manuel, o que é o grande desafio do e-commerce? Os níveis de fraude em Portugal, primeiro, são baixíssimos. Eu gostava também de reiterar sempre essa mensagem, porque é sempre uma mensagem que nos deixa orgulhosos. Para terem uma ideia, os níveis de fraude em Portugal, médios, e ainda agora saiu um relatório recente da União Europeia a comparar todos os países europeus, anda na ordem dos 0,7 pontos base, o que é 0,007%. Okay. Quando a União Europeia, em média, andará nos 0,03%. E, portanto, estamos a falar de que a fraude em Portugal é menos 80% do que a média da União Europeia. Portanto, isto são boas notícias, tem muito a ver com o esforço que nós fazemos. Dito isto, à medida que o e-commerce aumenta o seu peso no total da transacionalidade, obviamente que o risco de fraude é maior. Para terem uma ideia, a fraude no universo físico andará entre 1 a 2 pontos base, enquanto que a fraude no e-commerce anda na ordem dos 35 a 45 pontos base. Portanto, é uma ordem de grandeza de diferença. Em Portugal, a fraude também no e-commerce andará entre os 25 e os 30 pontos base, portanto cerca de 30% menos do que as congêneres europeias. E já agora, para dar aqui, porque as pessoas normalmente têm muito interesse em perceber estes dados, o MBWay, por sua vez, também andará nos 4 pontos base, 3 pontos base, ou seja, quase o nível de segurança de um meio de pagamento físico,
O próprio MBNet é recordista europeu, anda abaixo de 1 ponto base de fraude. Como é que isto acontece? Bom, nós evoluímos nos últimos 3 anos para uma plataforma de Big Data, onde, na realidade, para 2. Nós temos uma que chamamos de produção, onde, de produção porque é a tal que está preparada para processar 700 regras, mais 3 algoritmos de machine learning em 2-3 milissegundos. Portanto, isto é um ambiente especialmente desafiante. Dá a ver noção da infraestrutura que está por trás. Está por trás, não é? Portanto, eu falar de chegar a ver 10 milhões de transações num equipa e dia. organização, não é, Ricardo Chaves? Sim, isto é isso que eu explicar. Portanto, há aqui há uma parte de infraestrutura, que é esta, há uma segunda parte de infraestrutura que temos aí já mais no clássica de inteligência artificial, para processamento horizontal, onde fazemos a fábrica de algoritmos, portanto os 3 algoritmos são constantemente atualizados, portanto, um dia se calhar tentaremos ligar também esta fábrica à parte da produção, mas por enquanto são universos separados. Depois o que é que nós temos? Temos uma fábrica de algoritmos de bloqueio, algoritmos de alerta. Eu gosto sempre de chamar a atenção, e uma vez que isto é também para convencer outros gestores a adotarem machine learning e inteligência artificial nas suas atividades, eu gostava de dizer o seguinte: o bloqueio automático, leia-se, bloqueios em que as taxas de falsos positivos estão abaixo de um threshold que dentro da área financeira é considerado aceitável, que anda normalmente no 0,2%, nós conseguimos multiplicá-lo por 20 a 25 vezes quando evoluímos de uma estrutura de regras sofisticada para um algoritmo de bloqueio de machine learning. Para terem uma noção, isto significa, nós depois deste bloqueio automático temos alertas com scoring e com regras, e depois temos uma equipa de investigadores 24/7, cerca de 40, que vão atrás para fazer segundas validações onde não se teve a certeza suficientemente assertiva para fazer o bloqueio. Portanto, estamos a falar aqui de uma atividade, e depois há o feedback loop quando, em face das marcações dos modelos e das marcações dos analistas operacionais, nós vamos fazendo o upgrade dos diferentes modelos. Há ainda mais outra coisa que fazemos, são as chamadas regras de contenção, que é quando há um ataque puro e duro de fraude, é necessário lançar regras, ou seja, aquilo que possa não estar a ser ainda devidamente detectado pelos algoritmos e pelas regras existentes, nós temos que lançar regras, às vezes mais à bruta, portanto, que lançam cartões daquele tipo, não aceitamos, isto depois entra numa grande complexidade, mas é isso que permite manter o universo português tão seguro atualmente. Ricardo, nós já passámos o tempo, mas eu para terminar, e se calhar havia aqui muito tema para discutir à volta da infraestrutura. Sei que hoje em dia são mais de 2 mil milhões de transações, mas não temos tempo para ir ao detalhe, não é? É muito interessante. Eu, se calhar, para terminar, aquilo que eu pedi ao Ricardo, e faça a sua experiência, e para aquilo que todos que nos ouvem, sejam diretores, sejam líderes de empresas, sejam consultores nesta área, que conselho ou que recomendação é que deixaria para os nossos ouvintes? Eu voltava, se calhar, um bocadinho ao meu início nesta conversa, que escolham casos de uso, todos têm, lá das receitas, lá dos custos, aí sigam as vossas preferências, mas escolham um ou 2 casos de uso, onde a componente analítica seja particularmente relevante. Se não conseguirem, não tiverem competências internas, peçam ajuda externa. Há cada vez mais empresas que podem ajudar, desde a Microsoft, que tem uma extraordinária equipa de machine learning também e de inteligência artificial, e portanto há muitas empresas no mercado com esse tipo de competências. Peçam ajuda, identifiquem os recursos internos. Regra geral, há sempre alguém nas equipas, ou da IT ou de analistas de negócio, mais interessado neste tema e que às vezes surpreendentemente tem mais conhecimentos do que parece, mas mesmo que não os tenham, invistam nessas pessoas que têm o interesse, deem-lhes ajuda para que elas se tornem business translators, data scientists, data engineers, as várias peças do sistema, e depois de escolhido esse alvo e foco, o top management tem que trazer estes temas para a sua agenda estratégica, tem que acompanhá-los em steerings regulares e entender os níveis de progresso que estão ou não a ser feitos,
porque vão ver que, ao fim do primeiro projeto, a noção de tudo o que são gaps de organização, de infraestrutura, de competências, vão estar muito mais claros do que enquanto a discussão é totalmente abstrata, em torno só de oportunidades que ninguém consegue explicar bem, e verão que depois de conseguirem fazer o primeiro caso de uso vão estar muito entusiasmados para fazer o segundo. Cada vez mais vejo que as empresas, quando entra um concorrente que domina estas técnicas, é totalmente impossível no longo prazo não as utilizar. O diferencial de competitividade é inultrapassável e isso é algo que tem que aumentar o sentido de urgência. Eu vou só usar uma última comparação com o digital. Foi preciso uma pandemia para convencer as empresas portuguesas de que era fundamental ter uma boa loja digital, ter boas jornadas digitais, nem todas, mas algumas. E o custo de oportunidade tornou-se absolutamente dramático, mas isso é um efeito extraordinário provocado por uma pandemia. Não esperem algo tão dramático para começar a adotar esta evolução de competências analíticas, porque às tantas pode ser tarde demais e já há muito know-how e competência em Portugal, portanto a minha recomendação é que isto é mais urgente do que parece, comecem ontem. Eduardo, Ricardo, não podíamos terminar, aliás eu não vou repetir porque acho que não consigo sistematizar melhor do que a recomendação que deixou, acho que é sem dúvida isso. Vamos fechar aqui. Eu queria lhe agradecer imenso o ter partilhado. Eu sei que teríamos aqui temas para mais 1 hora de conversa. Será numa próxima oportunidade. Muito obrigado por ter aceitado este desafio realmente para o primeiro episódio. Nós julgamos que é precisamente trazer estes temas não só numa perspectiva técnica, mas numa perspectiva de gestão que traga competitividade às empresas. Sabemos que esse é o tema principal e, portanto, mais uma vez, obrigado pela partilha. José, eu passo para ti para fechar, nós já estamos em cima da hora, já não estamos... Sim, e eu também tenho que muito agradecer ao Ricardo Chaves, foi fantástica esta conversa, este ponto final foi excelente, grande campo de visão a nível estratégico, de análise e daquilo que devemos fazer na nossa economia. Eu acho que cada vez mais nós temos que levar isto a bom porto. Como tal, agradeço a todos os que estiveram presentes neste primeiro episódio do canal do BI 30 Minutos da APBI. Agradeço mais uma vez este generoso disponibilidade do Manel Dias e do Ricardo Chaves para estarem aqui presentes e termos esta conversa muito importante sobre este tema que cada vez é mais importante na nossa sociedade, onde cada vez há mais transações. Acima de tudo, também quero agradecer à IPWire por assegurar o serviço tecnológico para esta transmissão tenha o seu sucesso. Podem nos acompanhar também a nível das nossas redes sociais da APBI, da Associação Portuguesa de Business Intelligence, e para todos agradeço mais uma vez a vossa presença, muito obrigado, uma boa tarde e até ao próximo episódio que será brevemente dentro de um mês. Muito boa tarde. Obrigado. Obrigado.